Bom dia, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Não se descuide dos cuidados com essa Covid, que parece que está voltando os casos aí com maior número, né? Então vamos aí não baixar a guarda, né, pessoal? Tem muita gente aí, então pessoas muito queridas, próximas que estão muito mal. Alguns infelizmente já faleceram. Mas vamos voltar ao nosso livro, né? A História da Riqueza do Homem. Vamos aí ao capítulo 4, certo? Capítulo 3 nós já falamos na aula passada, né, pessoal? Nós falamos do sistema feudal e dessa imensa transição, né? Essa tensão que já está começando a ser verificada a partir desde as cruzadas, né? Com a intensificação dos comércios, surgem novas cidades, os burgos, né? Esses burgos vão se tornando cidades cada vez mais populosas, há uma migração intensa dos servos para a esfera dos burgos, há aí então a fundação de várias associações. Nós falamos da associação comercial, poderosíssima, né, que governou a maioria dessas grandes cidades que emergiram por conta do comércio, né, um comércio Euroásia, que se iniciou, evidentemente, lá com as cruzadas, né? Nós já falamos sobre isso. Então essas transições começam a ocorrer, século XI, XII, XIII vão continuar a ocorrer de uma forma cada vez mais aí pulsante, cada vez mais aí intensas, né, pessoal? Então a gente agora vai para o capítulo 4, surgem novas ideias, né? O sistema feudal, como nós falamos para vocês, era baseado na grande percepção que o homem rico era aquele possuidor de terra, né? Quanto mais terra, mais era a medida da riqueza. Só que isso aí vai se transformando, vai tendo uma metamorfose, não é isso? Por quê? Porque agora com o comércio há uma exaltação do dinheiro, né? O dinheiro como equivalente geral das trocas, o dinheiro como moeda para conseguir, né, alçar a posse das novas mercadorias, né, das especiarias, dos temperos, dos novos tecidos, da seda, por exemplo, que vinha da China, não é com escambo, né? Tinha que haver aí então a troca via equivalente geral. Nesse caso aqui, começa a preponderar os metais preciosos, né? Nesse tipo de transação. Muito bem, meus amigos. Evidentemente que as forças econômicas vão ficando cada vez mais fortes e todo aquele complexo ideológico, né, que era bastante forte, intacto na Idade Média, ele vai ter que sofrer algumas alterações, né? Tanto do ponto de vista das relações comerciais, mas também do ponto de vista das relações jurídicas. Um novo direito vai ter que ser produzido porque tem que dar conta dessas novas relações sociais que foram aí emergidas, né? Que apareceram por conta do comércio. Surgem então novas ideias. O capital rentista, o capital que rende juros, o bancário, era impedido de atuar na Idade Média, né? Esse tipo de capital, capital bancário, que é essencial para o modo de produção capitalista. Não existe capitalismo sem o capital bancário, é bom que se frise, né? Então ele era impedido de ser aí circular por conta das imposições da Igreja Católica, que o quê? Que o definia como usura. Aqui na página 37, logo no primeiro parágrafo, o nosso autor vai nos contar como era a versão da Igreja Católica acerca desse capital, né? Do capital rentista. Era tido como um pecado, olha só, né? Sendo a usura pela palavra de Deus estritamente proibida, como vício dos mais odiosos e detestáveis, proibição essa que nenhum ensinamento ou persuasão pode fazer penetrar no coração de pessoas ambiciosas, sem caridade e avarentas deste reino, fica determinado que nenhuma pessoa ou pessoas de qualquer classe, estado, qualidade ou condição, por qualquer meio, corrupto, artificioso ou disfarçado ou outro, emprestem, deem, entreguem ou passem qualquer soma ou somas de dinheiro para qualquer forma de usura, aumento, lucro, ganho ou juro, a ser tido, recebido ou esperado acima de soma ou somas dessa forma emprestadas,
sob pena de confisco da soma ou somas emprestadas, bem como da usura e ainda da punição de prisão. Essa era a lei, um reflexo do que a maioria das pessoas da Idade Média pensava sobre a usura. Concordavam em que era um mal. Mas por quê? Como sugira essa atitude para com o juro? Devemos procurar resposta nas relações da sociedade feudal, né? Então, a usura ela não era permitida, né? E as relações de linha, né, que configuram dinheiro mais juros, que é a essência do capital bancário, não era permitida por uma razão que a igreja advogava. Em quais termos, né? O poder da igreja era presente sobre todas as esferas do mundo da vida, ok? Nesse sentido, o comércio era tolerado, mas a igreja condenava a ambição do ganho. Deveria prioritariamente salvar a alma, como a gente já aqui se referiu em várias oportunidades, né? A igreja condenava a acumulação, certo, pessoal? Na página 39, no segundo parágrafo, há o detalhe dessa relação, que ele vai dizer, ó, um autor da época assim se manifestou: quem tem o bastante para satisfazer suas necessidades e não obstante trabalho incessante para adquirir riquezas, seja para conseguir uma posição social melhor, seja para viver mais tarde sem trabalhar, ou para que seus filhos se tornem homens de riqueza e importância, todos estes estão dominados por uma avareza, sensualidade ou orgulho condenáveis, né? Isso aqui é um trecho de um autor da Idade Média, né, que bem refletia o cenário do complexo ideológico da época. Então a usura, o capital rentista, né, o capital que rende juros, ele era fortemente condenado. Só para abrir um parênteses, o Marx vai dizer, né, lá no Capital, que esse tipo de capital, o capital rentista, ele é um capital insaciável, né? O capital bancário ele é insaciável, né? Se deixar, ele suga até a última gota de renda de quem quer que seja, de qualquer nação, de qualquer pessoa. Vocês que têm conta em banco sabem muito bem disso, né? Eu que fui bancário durante 28 anos, lá tínhamos um segredo, né? O nosso gerente já dizia pra gente: banco não tem coração, banco tem cofre. Isso aqui se reflete, né, desde aqui esses primórdios da atividade bancária. A atividade bancária não é do ponto de vista moral a condenação, né, pessoal? Que a gente está se referindo aqui é da funcionalidade do sistema capitalista. Ele é, por natureza, um capital insaciável. Ele bem reflete o que é o capitalismo, né? Um modo de produção aí baseado na acumulação de capital, né? Esse é um modo de produção que é arquitetado dessa forma. Então não é uma crítica moral. O que a Igreja Católica fazia aqui era uma crítica moral, né, baseada na religião, que estava em quê? Em desacordo com a nova potência das forças econômicas que estavam se estabelecendo. Evidentemente que a igreja aí vai ter que se adaptar, né, às novas realidades, às novas forças econômicas, e isso vai ocorrer, né? Pois muito bem, o comerciante tinha uma recompensa pelo seu trabalho, que deveria ser obtida via definição de um preço justo. A igreja condenava essa acumulação. Esse preço justo, pessoal, né, era a igreja, melhor dizendo, São Tomás de Aquino, foi Santo Agostinho, né? Não, foi São Tomás de Aquino que instituiu essa categoria, né, do preço justo. Ao comerciante, então, né, começou a igreja aí, de alguma forma, a estabelecer uma certa flexibilidade. Era garantido ao comerciante um certo patamar de lucro, melhor dizendo. Por quê? Porque se tinha em mente que ele estava também aí gastando o tempo dele em trabalho, né? Se estava gastando o tempo dele em trabalho, já que era a atividade de trabalho dele, aí se concedeu que ele tivesse um lucro, mas não um lucro exorbitante, um lucro que fosse aí um lucro compatível com as suas necessidades. Começa aí, então, essa instituição da flexibilização, né? Muito bem, mas cobrar juros era cobrar tempo adicional. E o tempo pertence apenas a Deus. Essa aqui era a justificativa da Igreja Católica para condenar a atividade bancária. Se não, vejamos, olha, o que estavam habituados
aos padrões de uma economia natural, simplesmente aplicaram tais padrões à nova economia monetária em que se viram. Assim, se alguém emprestava a outro 100 libras, julgava-se que tinha o direito moral de exigir de volta apenas 100 libras. Quem cobrasse juros pelo uso do dinheiro estaria vendendo tempo, e tempo não pertence a ninguém para que possa ser vendido. O tempo pertence a Deus. Ninguém tinha o direito de vendê-lo. Percebam aí, né? A sutileza do pensamento para aí condenar a atividade bancária, né? Se eu estou cobrando juros e a única fonte, né, de riqueza é o trabalho, então, e o trabalho evidentemente é correspondente ao tempo. Se eu estou cobrando juro, por conseguinte, estou cobrando o quê? Um tempo adicional. E o tempo só pertence a Deus. Então essa atividade era condenada por esses termos. Capital rentista é um não trabalho, é um capital improdutivo, né, pessoal? Isso é verdade, né? O capital rentista é um capital que não produz riqueza, é um capital improdutivo, portanto, né? Ainda hoje é assim. Mas ele é funcional ao modo de produção, ao funcionamento desse sistema chamado sistema capitalista, né? A igreja fazia uma coisa e dizia outra, né? Assim, segundo o relato do autor, a igreja emprestava dinheiro apesar de condenar essa atividade. O preconceito aos judeus, enquanto rentistas, na Idade Média, né? Havia um preconceito desse povo, porque os judeus eram eminentemente aí voltados à atividade bancária. Por quê, né? Porque eles tinham pouco espaço, né, no sistema feudal. Um judeu muito provavelmente não ia ser aceito como servo, porque tinha que ser católico, né? Então cabia ao judeu atividades que fossem aí paralelas. Uma delas era emprestar dinheiro. Os judeus que geralmente concediam pequenos empréstimos a juros enormes, porque corriam grande risco, eram odiados. Muito bem. E perseguidos, desprezados em toda parte como usuários. Daí o preconceito que se tem aos judeus até os tempos atuais, né, pessoal? Vem desde essa época aqui, enquanto os judeus exerciam essa atividade, né? Atividade de vender, de cobrar juros, né? Atividade bancária, capital rentista. Muito bem. Indo adiante, quando o comerciante necessitava de capital, a quem poderia recorrer, né? Sempre a atividade comercial vai precisar de uma atividade bancária em paralelo, né? Constitutivo dessas relações comerciais, né? Então, foi inevitável que a atividade bancária ela ressurgisse na Europa, né? No final, a doutrina teve que ceder à potência da força econômica. A igreja teve que ceder, né? E aí autorizar a atividade bancária, como fica aqui latente, né? No parágrafo, nos dois últimos parágrafos da página 40. Se não, vejamos. Os casos especiais que neutralizavam a doutrina da usura são esclarecedores. Se o banqueiro B emprestasse dinheiro ao comerciante M, não estava certo que cobrasse juros pelo empréstimo. Mas dizia a igreja, como o comerciante M ia usar o dinheiro que tomara emprestado do banqueiro B para uma aventura comercial, na qual todo o dinheiro poderia ser perdido, era então justo que M devolvesse a B não só o que lhe tomara emprestado, mas também um pouquinho mais, para compensar B do risco que correra. Ou então, se o banqueiro B tivesse conservado o dinheiro, poderia tê-lo empregado para obter lucro, sendo por isso justo que o comerciante M, ao devolver o empréstimo, pagasse um pouco mais, para compensar o banqueiro pelo impedimento de utilizar seu dinheiro. Percebam, a Igreja Católica aí cedeu, né, a atividade bancária, começa a ceder, a flexibilizar, né, mas depois virou aí o que nós conhecemos hoje. A usura é relativizada finalmente, né? No parágrafo, na página 41, aqui penúltimo parágrafo, e a gente vai ficar por aqui hoje, certo, pessoal? O que vai dizer aqui o fragmento? Eis aqui sua argumentação. A prática comercial diária mostra que a utilidade do uso de uma soma considerável de dinheiro não é pequena, nem permite dizer que o dinheiro por si mesmo não frutifica, pois sequer os campos frutificam sozinhos, sem gasto, trabalho e indústria dos homens. O dinheiro, da mesma forma, ainda que deva ser devolvido
dentro de um prazo, proporciona nesse período um produto considerável pela indústria do homem e, por vezes, priva a quem empresta de tudo aquilo que traz a quem o toma emprestado. Portanto, toda a condenação, todo o ódio à usura devem ser compreendidos como aplicáveis à usura excessiva e absurda, não à usura moderada e aceitável. Portanto, aí a atividade bancária aí começa a ser aceita na Europa. Pois muito bem, meus amigos, próximo capítulo vai ser o capítulo 5, o camponês rompe as amarras. Muito interessante esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado também desse capítulo 4. Nós nos vemos aí em breve. Um abraço, felicidade a todos. Fiquem com Deus.